Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Segundas-feiras são os dias que nós trazemos aqui a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas que eu trago aqui geralmente são retiradas dos comentários que vocês fazem abaixo dos vídeos postados aqui no YouTube. Eventualmente eu trago alguma pergunta que é colocada lá na minha página do Facebook, também abaixo dos vídeos postados lá, que são os mesmos daqui. E também alguma pergunta que é enviada para o particular. Então vamos lá, né? Hoje temos algumas perguntas aqui. Vamos partir para a primeira. Ao desencarnar, a alma sabe imediatamente que vê o mal praticado por ela nesta vida e nas vidas anteriores? Então, aqui respondendo essa pergunta, nós sabemos que a alma, ao desencarnar, depende muito do estado de consciência que ela está, do entendimento que ela tem da vida como eterna, sabendo que o corpo morre, como se diz, mas a alma não. E nós somos a alma. A alma é eterna. A alma é a nossa consciência. Toda alma, ao desencarnar, ela tem alguns momentos de perturbação, porque ela não se vê morta, como se diz aqui. Ela vê o corpo inerte, às vezes sendo velado, mas ela se vê ainda em vida, porque ela consegue pensar, ela consegue enxergar, ela consegue raciocinar, sim, porque ela tem um outro corpo, que é o corpo etérico, que é o corpo da alma. Toda vez que a alma desencarna, ela passa um pouquinho por aquele momento de perturbação, que pode ser poucos minutos, poucas horas, poucos dias, poucos meses. Antigamente, até anos, às vezes muitos anos. Possivelmente, muitas almas passaram, inclusive, séculos. Por isso, sempre quem trabalha com a comunicação com os espíritos, através dos canais de mediunidade, as pessoas conversam com os espíritos, têm contato com os espíritos e têm espíritos, como se diz, são almas, na verdade, de todos os tipos. Bons, maus, sofredores, vingativos, brincalhões, apegados. E nós sabemos disso porque também estão todas essas informações em livros, principalmente livros espíritas, na codificação do Allan Kardec, no Espiritismo. Mas muitas vezes detalhes são importantes porque nos trazem mais informações. A experiência pessoal minha, por exemplo, ao longo desses anos em que me comuniquei sempre com essas almas desencarnadas também, muitas mensagens, muito aprendizado chegou através dessas comunicações. Nada melhor do que ouvir as próprias almas desencarnadas trazendo seus relatos. E é nesses relatos que nós temos as orientações, as informações para passar para vocês. Se é sabido que tudo que a alma faz durante o tempo que está encarnada, tanto do bem quanto do mal, ela não faz para os outros. Ela pratica contra os outros, mas ela faz contra si mesma. Porque ela tem depois que colher os frutos da sua semeadura.
quanto mais dura ou endurecida é a alma, e quando falamos endurecida é na questão relacionada à ética, à moral. Uma alma muito endurecida, ela, logo depois do desencarne, ela já está rodeada de outras almas também endurecidas. Por simpatia, por afinidade e por frequência. É automático, ela se dirige como se ela fosse sugada pela frequência condizente. Então ela pode ficar inclusive um tempo perambulando aqui, ao redor de onde ela morava, enquanto encarnada, mas ela vai, de um jeito ou do outro, ser direcionada para as faixas umbralinas condizentes com a sua frequência. As almas mais elevadas, mais puras, mais serenas, tranquilas, que têm um entendimento da vida e praticam o bem, elas são sugadas também pelas frequências mais elevadas, nas faixas mais elevadas dos umbrais, onde existem as colônias espirituais que funcionaram por todos os tempos e ainda estão lá, mais um tempinho até que a Terra termine a sua transição. Essas almas que vão para as colônias espirituais mais elevadas, nas frequências mais elevadas, elas também têm não somente um entendimento, mas também elas têm uma vida mais tranquila na prática do bem. Então elas não têm muito o que se arrepender. Elas têm apenas um tempo necessário para se sentir realmente acolhida do outro lado e começar a se ambientar para depois rever toda a sua vida última e as anteriores e começar também com o tempo, obviamente, não é tudo numa questão de poucos dias, é um tempo necessário, se preparar para uma nova encarnação, um novo propósito, um novo plano, como já dissemos tantas vezes. As almas mais duras, que se comprazem no mal, que praticaram muitas maldades enquanto encarnadas, mesmo indo para as faixas médias do umbral, ela tem um tempo maior de arrependimento, de penitência, porque ela começa a lembrar, não imediatamente após o desencarne, mas num tempo médio, não muito longo, ela começa a recobrar a consciência, depois de se ver realmente como desencarnada, e ela então começa a avaliar a sua última existência, primeiro. Depois ela tem também acesso às vidas anteriores, obviamente. Esse tempo não é igual para todas as almas. Por isso não tem como responder se a alma sabe imediatamente e vê o mal que praticou nesta vida ou nas vidas anteriores, como diz a pergunta. O tempo ele não é igual para todos. Ele é diferente. Porque cada consciência tem a sua maneira de compreender. Cada consciência tem uma frequência e as almas não estão na mesma frequência. Podem ter afinidades, mas não estão na mesma frequência. Porque são experiências individuais, praticadas ao longo de tantas e tantas encarnações. E esta é a característica de cada uma, aonde cada alma é única, porque são experiências também individuais e únicas. Na minha experiência como estudioso também, mas também na prática, o conhecimento que eu tenho é que algumas almas passam muito tempo. Eu já relatei aqui em postagens anteriores, principalmente quando eram textos postados lá na minha página do Facebook. Pelo menos duas experiências me marcaram muito, porque uma era 75 anos que aquela alma estava apegada à sua terra, à sua propriedade, e estava lá incomodando os moradores atuais,
porque mexiam nas coisas dele. Típico da alma apegada a coisas materiais. Não foi embora, não saiu, não seguiu, porque ela mesma dizia: eu sofri muito para obter a minha propriedade. Era um imigrante italiano que veio para o Brasil em 1880, mais ou menos. 81. Foi naquela época, no começo da década de 1880. E quase um sobrevivente, porque na época a viagem de navio levava 36 dias na média até Santos, depois mais uma semana até Porto Alegre, depois para a região colonial da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Vinham para a sua gleba destinada a puro mato, traziam de carroça e despejavam as almas no meio do mato e dizia: aqui é a tua área. E quem trazia ia embora e aquelas criaturas ficavam ali, às vezes com seus familiares, quando sobrava alguém, e tinha que começar tudo do nada, no meio do mato, sem casa. Ferramentas algumas que conseguiram trazer na viagem, algumas sementes que traziam embaladas em alguma embalagem, podia ser um saquinho, qualquer coisa, um pano enrolado, algumas mudas de algo que podia ser plantado, como vinífera, por exemplo, pareiras, né, que dá a uva, o vinho, enfim. Mas fazer o que no meio do mato? Foi realmente uma epopeia. E muitas almas ficaram tão traumatizadas com tudo isso que depois, quando conseguiram desenvolver a sua propriedade, ao desencarnar, ficaram apegadas porque foi um sacrifício enorme. Então eu atendi aquela alma, 75 anos que tinha desencarnado, estava ainda lá, não queria sair, porque aquilo tinha custado muito, quase a vida dele e também a vida de familiares, de fato. Mas o que mais me surpreendeu foi aquela alma que eu atendi, uma época que fazia mais de 800 anos que tinha desencarnado e estava perseguindo aquela alma que tinha sido seu marido, já que ela era uma alma de uma mulher na última encarnação. Estava perseguindo seu marido, que estava encarnado agora, porque ela dizia que ia persegui-lo eternamente, para prejudicar, já que ele tinha abandonado ela naquela época. Há mais de 800 anos que tinha desencarnado, então a vida dela tinha sido em torno de 900 anos, mais ou menos. E relatou toda a história. Eu não vou relatar aqui os fatos, porque senão nós vamos fugir um pouco das perguntas e não há tempo. Mas coloquei, se não me engano, um texto, não sei se foi áudio depois também, sobre este fato. Impressionante. E somente quando foi orientada é que ela entendeu que ela tinha sido não a vítima, mas ela tinha provocado essa situação numa vida anterior àquela, quando ela foi abandonada, que ela pediu para quitar a sua conta. O que acontece hoje é que mudou muita coisa depois de 2012, as coisas se aceleraram, e agora o que levava séculos leva meses, talvez alguns poucos anos. Então agora as coisas se apressaram. Não há mais tanto tempo, as almas não ficam muitos dias, mesmo as apegadas, as revoltadas, não ficam muitos dias perambulando por aí. Elas são levadas, de uma forma ou de outra. E também não vão mais para as colônias espirituais, salvo algumas exceções que alguém ainda pode ter missão lá, como uma alma boa que desencarna e vai lá ajudar no trabalho final.
Mas as almas que desencarnam hoje vão para as naves, na maioria. Aquelas que estão na condição da nova Terra ficam lá trabalhando, podem voltar depois, antes de finalizar a ascensão, a transição da Terra. Até 2050, 2060, elas podem voltar antes. Tem muitas almas encarnando agora. E aquelas que não têm a frequência da nova Terra já vão ser encaminhadas para os seus mundos de provas e expiações ainda, condizentes com a sua frequência. Agora, não vai resolver lembrar do mal que praticou, porque não vai fazer um plano de alma aquelas que vão embora. Não adianta, porque elas não vão voltar para a Terra. Elas precisam ser levadas da psicosfera daquele planeta que elas vão começar a viver novamente as reencarnações. É lá, como se fosse aqui nas colônias espirituais. Eu não sei se ela tem colônias espirituais ou não, mas deve ter algum lugar onde elas se dirigem e permanecem, começam a se ambientar com aquele planeta e também começam a entender o que vai acontecer naquele planeta num tempo futuro, que ela faz um plano encarnatório lá naquele planeta. Nós não temos aqui como dizer, até porque são vários planetas, mas não podemos dizer como é feito o plano de alma lá, para uma encarnação posterior ou próxima, porque não é preciso. Aqueles que não vão para lá vão saber. No caso, quem herdar a nova Terra vai saber onde estão as almas e o que estão fazendo lá e em que situação estão. E pode dar mentoria, pode dar assistência lá, como os nossos guias e mentores fazem aqui na Terra. E aqueles que vão reencarnar lá vão esquecer tudo. Não vão saber nada da Terra. Então, eu digo que assim é também, mais ou menos, a resposta para essa pergunta, que ela é interessante. E exigiu um complemento maior, por isso trago aqui para os áudios. Quando é uma resposta breve, eu geralmente respondo lá, abaixo do comentário. Vamos para uma outra pergunta, que diz o seguinte: quem não lembrar das vidas passadas, não vai ascensionar? Lembrando aqui, então, respondendo, vamos lembrar que muitas vezes nós falamos que chegará um momento que nós vamos começar a lembrar das vidas passadas, mesmo estando encarnados. Muita gente já tem alguma memória de vidas passadas, lapsos de memória, alguns flashes. Não vamos lembrar das vidas passadas todos os fatos, só depois do final da transição da Terra, depois da ascensão da alma. Mas nós vamos começar a lembrar de algumas coisas. Tem muitos de vocês que já sabem de alguns fatos de vidas passadas. Tem muitos que não sabem nada. Não tem problema. Quem não lembrar, quem não saber, não vai influenciar em nada. Quem ascensionar, todos vão lembrar o tempo todo, quando quiserem, tintim por tintim. Mas quem não lembrar agora enquanto está encarnado, não significa que não vai ascensionar. Não vai lembrar porque não precisa. Talvez não saiba lidar com aquilo ainda, então não está na hora. Nós vamos lembrar das vidas passadas quando nós tivermos condições de compreender aquelas vidas passadas. Porque lembraríamos de uma vida passada que nos vai trazer tormento, dificuldade, incomodação, perturbação, desconforto e dor. Nós não vamos passar por isso. É desnecessário. O que importa é que nós, nas vidas passadas, fizemos todas as experiências aqui na Terra. Tudo que uma consciência humana pode imaginar, nós fizemos, tanto no bem quanto no mal. Basta saber isso. Você fez tudo que você hoje abomina, porque você já aprendeu, fez a experiência, por isso você hoje sabe que não é correto, não é lícito isso, não é ético. E também fez as coisas boas. Porque não tem como uma alma evoluir aqui num planeta de provas e expiações. Ela não pode evoluir para a luz se ela não conhece a sombra. É preciso entender isso. É o fim de um curso, de um ciclo de aprendizado numa escola de almas. Não tem como esquecer. Nós vamos lembrar de tudo no momento certo. Quem não vai para a nova Terra não vai lembrar de nada.
Vai desencarnar, vai ser acolhido, orientado, esclarecido, amparado e vai ser encaminhado. E ela vai começar a planejar lá no outro planeta uma nova encarnação. E não vai lembrar nunca mais que esteve encarnada na Terra. A não ser quando fizer uma ascensão lá adiante. Aí vai lembrar que esteve também na Terra. Antes daquele planeta. Temos mais uma pergunta que diz o seguinte: a partir de qual dimensão podemos materializar e desmaterializar a matéria? E podemos fazer isso com qualquer tipo de matéria? Eu já coloquei aqui algumas vezes, dizendo que na nova Terra, agora na quinta dimensão, nós poderemos materializar e desmaterializar coisas. Principalmente no primeiro tempo, no primeiro momento, os alimentos. Quando a Terra terminar a transição planetária, as almas que aqui ficarem já prontas para essa nova Terra e aquelas que voltam, estão no mínimo na faixa de quinta dimensão. E não vai mais ser utilizado nada da natureza para saciar os humanos. Nós vamos materializar os alimentos. Vamos continuar comendo alimentos materiais, como arroz, feijão, trigo, frutas, verduras. Só que nós não vamos tirar lá da natureza. Nós vamos usar a luz que cria essas plantinhas, que nos dão os alimentos. Quem produz o pé de feijão, o grão de feijão, o grão de trigo, o grão de milho e todos os alimentos, é a luz. A luz, se não fosse a luz, não teria nada aqui na Terra. A luz com a terra, com a água, sim, tem as coisas locais, mas é a luz que faz isso. Então a luz cria. Então nós vamos aprender a usar a luz e materializar, por exemplo, o arroz, o feijão que a gente vai comer, já pronto no prato, já cozido inclusive, temperado, com todos os temperos que nós gostamos. A própria carne, que hoje é preciso matar o animal para comer, nós vamos materializar a luz que cria o animal e vamos fabricar lá com o pensamento o pedaço de carne que cada um gosta, sem precisar criar o animal para comer. Os animais vão existir, mas não vão mais ser utilizados para saciar a fome dos homens como eram na terceira dimensão. É preciso compreender isso. Tudo vai mudar. Nós podemos materializar objetos, podemos materializar coisas, casas, meios de transporte, e podemos materializar o nosso corpo e desmaterializar também tudo, inclusive o nosso corpo. Por isso a alma não vai mais desencarnar, mas ela pode materializar e desmaterializar o seu corpo. Quando ela vai viajar para planetas e estrelas que não são da Terra, que não é a Terra, obviamente é outro material, lá a alma vai materializar aquele corpo de acordo com aquele planeta que vai dentro do portal, e quando volta faz a troca novamente. Então podemos também, quando o corpo fica meio desgastado, depois de lá séculos, alguns milênios, a alma vai desmaterializar o corpo naturalmente, não por vaidade, por necessidade, porque chegou a hora. Então nós podemos materializar e desmaterializar já na quinta dimensão, na nova Terra, e qualquer coisa que seja. Vamos aqui para mais uma pergunta. Quem já partiu? No caso aqui, falando popular, quem já morreu? Tem a oportunidade de participar deste final ou já está aqui? E quem parte agora? Então são duas perguntas na mesma questão. Vamos lá. Quem já partiu desde 1950 em diante, se está na frequência da nova Terra,
vai voltar para a Terra. Se não voltou, vai voltar ainda. Antes do final da transição ou depois. Se for antes do final, vai voltar como criança, já herdeira da nova Terra. Embora a criança pode ainda se perder por causa do meio que ela vai habitar. Ela tem a frequência garantida, mas ela ainda pode falhar. Depende dela, mas ela tem a condição garantida, se ela fizer um mínimo de esforço. Quem desencarnou desde 1950 para cá e não tem frequência na nova Terra, não volta mais para a Terra. E é assim que se completa a troca de espíritos da Terra. Muitos que já desencarnaram estão trabalhando no plano astral e só vão voltar depois que a Terra finalizar a transição, que será lá por 2050, 2060. Se cessaram naquele momento em diante, cessaram todas as desencarnações, cessam também as reencarnações. Então as almas vão corporificar um corpo, materializar um corpo. Falei na pergunta anterior aqui, que a alma pode materializar, inclusive o seu corpo. Então, ela vai materializar, não mais bebezinho, já um humano adulto, jovem, adulto, do jeito que quiser. Quem está desencarnando agora, como diz aqui a pergunta, na segunda parte, e quem parte agora, é a mesma coisa. Mesma coisa que ainda acontece desde 1950. Estamos próximos de finalizar o terceiro século, que é lá por 2050, 2060, quando tudo isso vai terminar. Mas ainda continua da mesma forma. Desencarnou, vai desencarnar, tem condições, tem frequência, volta. Que não tem, vai embora. E aqui temos a última pergunta. Como será a 5D para os animais? Principalmente os cachorros? Por que são tão maltratados? Seguirão para a 5D? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 questionamentos na mesma pergunta. Como será a 5D para os animais? Bom, nós já falamos também algumas vezes sobre isso. Os animais existirão também na quinta dimensão, na nova Terra. Assim como existem lá nas colônias espirituais, na quarta dimensão. Assim como existem aqui na terceira dimensão. A diferença é que os animais também têm consciência mais ou menos equiparada à dimensão que eles estão. Aqui na Terra eles têm a consciência, cada raça, cada espécie dentro do seu grupo, uma forma de consciência dentro da terceira dimensão. Na quarta, a mesma coisa, na quinta também. Na quinta dimensão não haverá dor nem sofrimento. Provavelmente não vai haver animais peçonhentos. E se existirem, não vão fazer mal nenhum para ninguém. Então, eu não sei. Não tenho essa resposta. Vai ter ou não vai ter? Vai ter animais, sim. Isso é certo, porque já tenho a resposta. Mas se tem animais perigosos, eu acho que ou eles deixarão de ser perigosos, ou não existirão na quinta dimensão. Os cachorros, os cães, eles, sim, eles serão animais, certamente existirão. Eles já estão na quarta dimensão, algumas espécies. Muitos animais, assim como os humanos, eles são muito próximos em termos de vibração de frequência dos humanos. Nota-se que nos últimos anos as pessoas evoluíram, quem quis, obviamente. Aquilo que eu já disse várias vezes, olha para você há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos e veja quanto você evoluiu. E olha para o teu cachorro, você vai ver que ele evoluiu também, na mesma proporção. Porque é a frequência que vai avançar, é a luz que está avançando que vai mudar tudo. A luz aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, não diminui mais agora. Aumentou, a frequência sobe, a consciência sobe. Assim como quando a alma veio para
um planeta de terceira dimensão, a luz diminuiu a frequência, diminuiu a consciência, para poder experienciar um mundo de provas e expiações. Os animais vão evoluir junto com os humanos. As árvores também na nova Terra terão uma frequência diferente, porque se a luz muda tudo, as árvores terão a frequência da quinta dimensão, tanto que terão energia cristalina, por isso que eu já disse aqui há poucos dias, que nós vamos materializar e desmaterializar, porque às vezes é preciso tirar um galho de uma árvore e aquele galho não vai mais apodrecer e nem queimar, porque é base cristalina. Então nós vamos desmaterializar. É preciso desmaterializar aquele galho porque está atrapalhando alguma coisa? Vai ser possível, sem sacrificar a árvore, obviamente. Os animais a mesma coisa. Por que eles são tão maltratados aqui na Terra? Bom, isso nós já falamos também algumas vezes, que os animais eles nos mostram ou nos ensinam o amor incondicional. Principalmente os cachorros, os gatos. Os animais mais próximos do homem ensinam o homem o amor incondicional, porque tem muitas pessoas que não têm compaixão pelo ser humano, mas têm pelos animais. Então, se eles não aprendem com os humanos, porque, falar bem a verdade, na mesma proporção que os animais são maltratados, os humanos também são maltratados por outros humanos. Vamos ser aqui conscientes disso. Só aqui no Brasil, por exemplo, mais de 50 mil pessoas são assassinadas por ano. Isso mata muito mais do que todas as guerras juntos. Só no Brasil. Há muito tempo, passa de 50 mil assassinatos por ano, a média. Então, nós não precisaríamos nem ter que se compadecer dos animais, bastaria se compadecer da mesma forma por esses humanos que são assassinados, aqueles que sofrem perseguição, fome, miséria, frio, que são, inclusive, explorados sexualmente no trabalho, por qualquer outra coisa, pelo tráfico, enfim. São situações de dor e sofrimento e as pessoas não dão muita importância. Então, os animais também são suscetíveis a maus tratos para que aquelas almas se compadeçam, pelo menos, vendo os animais sofrerem. São oportunidades. Quem faz mal para as pessoas, quem faz mal para os animais, vai ter o ressarcimento obrigatório lá adiante. A lei do retorno, o resgate, que chamamos de karma. Qualquer ação que cause dor e sofrimento por qualquer coisa da criação divina tem o seu resultado negativo, obrigatório para harmonizar depois. Não tem como ir para a nova terra alguém que não está pronto para o amor incondicional. Eu nunca fiz mal para a pessoa, mas fez para os animais. Tem a dívida também. E por fim, seguirão para a 5D, já falei, né, antes. Sim, os animais vão para a 5D. Aqueles que têm condições de estar na consciência, mesmo que seja uma consciência diferente da humana, atrelada à quinta dimensão. Vai ter animais na terceira, vai ter animais na quarta, vai ter animais na quinta, vai ter animais na sexta, até a nona, quando termina a matéria, junto com a forma material das almas humanas, ou não humanas, mas aonde existe matéria. Não sei se tem algum mundo que não tenha animais. Acredito que não. Alguma forma deve ter. Enfim, o universo infinito, o cosmo infinito, é tão grande que é infinito. Uma dimensão, em termos de tamanho, tão grande, nós não temos como saber. Mas olha, nós não sabemos um grão de areia do oceano. Quase nada. Mas sabemos o suficiente para nos situarmos. Quem somos? O que estamos fazendo aqui?
De onde viemos, para onde vamos. Estamos começando a aprender isso. Que é o que precisa agora. O resto, com o tempo, a consciência vai se expandir, vai receber informação e vai saber. Não adianta vir aqui coisas que nós não temos como compreender, porque a nossa consciência ainda está pequena. Espero que tenha respondido a contento a essas questões, que todos vocês possam ter compreendido um pouquinho mais a cada dia, como todos nós estamos nesse caminhar. E na próxima segunda-feira, provavelmente traremos aqui mais uma sessão de perguntas e respostas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.